casa. O que é que nós viemos buscar hoje aqui? O que é que nós estamos comemorando hoje? A vinda daquele menino que foi o rei. Ele sempre se referia ao seu reinado. E quando ele falava do seu reinado, ele dizia que o seu reino não era deste mundo. E ele, como rei, ele escolheu nascer no palácio? Não. Ele escolheu nascer numa manjedoura, aonde as palhas, os alimentos dos animais lhe serviram de abrigo. Por que ele fez isso? Para mostrar ao mundo que mesmo sendo rei, nós temos que trazer no coração a humildade, a dedicação, o amor, a caridade, pensar que não somente sair das nossas zonas de conforto e buscar, muitas vezes, através de sacrifícios, ajudar alguém. Se nós não pudermos ajudar assim, com bens materiais, é impossível que alguém não consiga fazer uma prece para alguém que está sofrendo, ou para esse pessoal, essas pessoas, esses nossos irmãos, que nós não sabemos por quê, qual é o significado deles estarem aí, morando na rua, sem ter um lar. Nós não sabemos, mas o Pai sabe, Jesus sabe, e neste momento nós pedimos que Jesus olhe por eles, como está olhando por nós, que este menino que passou 30 anos trabalhando na marcenaria de seu pai, depois 3 anos ele dedicou a fazer aquilo ao qual ele veio, o propósito dele ter vindo, dele ter descido na terra. Ele foi preparado mais de 1000 anos para descer ao orbe terrestre e trazer a mensagem do Pai, trazer a mensagem para nós. E a mensagem dele é mensagem de amor, de luz e de paz. Então nós aqui reunidos nesse instante, nós te rogamos, Senhor, abençoa a nossa pátria, que está passando por momentos tão difíceis. Nós queremos aquela guerra, mas aquela guerra que vós guerreava, aquela espada que vós disseste que tinha trazido, que não tinha trazido a paz, que vós tinha trazido a espada, mas a espada da luz, a espada da verdade, a espada da justiça, não aquela espada sanguinolenta que tira a vida das pessoas. É esta luta que nós estamos travando, Senhor, para que o nosso país seja abençoado por vós, principalmente neste dia que comemora a tua vinda no planeta Terra. Olhe pelo nosso Brasil, Senhor. Não deixe que o nosso Brasil vire um campo de sangue, um campo de batalha. Que toda essa falange de espíritos iluminados que estão descendo ao orbe terrestre para trabalhar nessa redenção do planeta, esteja conosco, nos dando paz, nos dando força e harmonia, trazendo harmonia, porque sem harmonia nós não podemos caminhar, Senhor. E se o Brasil é a pátria, é o coração do mundo, a pátria do Evangelho, e está fadado para ser o celeiro do mundo, que ele comece agora, Senhor. Mas nós precisamos começar com paz, pensar nos nossos irmãos que vivem nesses outros países aí, sofrendo as consequências de um socialismo que não é socialismo, que é uma prisão, que não pensa no ser humano, que nós precisamos de um governante que precisa pensar no bem-estar do país e no bem-estar dos filhos pátrios.
É isso que nós te rogamos, Senhor. Te rogamos nesse instante por aquelas mães que sofrem ao ver seus filhos encaminhados por esse horror que assola esses séculos, que é a droga. Oramos por aqueles que estão lá nos hospitais, que não tem ninguém que leva um copo de água para eles. Oramos por aquelas mães que sofrem pela perda dos seus filhos, pela partida dos seus filhos, que elas sejam consoladas. Pelos pais, pelos filhos que choram a perda dos seus entes queridos. Hoje, Jesus, que comemora o teu nascimento, uma criança que veio ao mundo para fazer a diferença. E a sua diferença é o amor entre nós, porque tu disseste que o mandamento era amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Nossos agradecimentos, rogando a misericórdia do Senhor, dos tempos, que nós possamos caminhar em paz. E mesmo se a luta vier, Senhor, nós vamos lutar, mas lutar com dignidade, lutar com a fé, com a oração e com os pensamentos dignos. Abençoa-nos ao Senhor, hoje e sempre, e que a tua paz reine entre os povos da terra. Que assim seja. Assim seja. Pode abrir, Terezinha, eu leio. Ok? Qualquer página. Capítulo 10. Bem-aventurados que são misericordiosos. Perdoai, para que Deus vos perdoe. Bem-aventurados que são misericordiosos, porque obterão a misericórdia. Mateus 5, versículo 7. Se perdoardes aos homens as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará, e os pecados. Se perdoardes aos homens as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas, se não perdoardes aos homens quando vos tenham ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. Mateus, capítulo 6, versículo 14 e 15. Se contra vós pecou vosso irmão, ide, fazer-lhe sentir a falta em particular, a sós com ele. Se vos atender, tereis ganho o vosso irmão. Então, aproximando-se dele, disse-lhe Pedro: Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão, quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus. Não vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Mateus 18, 15, 21 e 22. A misericórdia é o complemento da brandura, porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam a alma sem elevação nem grandeza. O esquecimento das ofensas é o próprio da alma elevada, que paira acima dos golpes que lhe possam desferir. Uma é sempre ansiosa, de sombria suscetibilidade e cheia de fel. A outra é calma, toda mansidão e caridade. Ai daquele que diz, nunca perdoarei. Esse, se não for condenado pelos homens, sê-lo-á por Deus. Com que direito reclamaria ele o perdão de suas próprias faltas, se não perdoa dos outros? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites, quando diz
que cada um perdoe ao seu irmão, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Há, porém, 2 maneiras bem diferentes de perdoar. Uma grande, nobre, verdadeiramente generosa, sem o pensamento oculto, que evita com delicadeza ferir o amor próprio e a suscetibilidade do adversário, ainda quando este último nenhuma justificativa possa ter. A segunda é a em que o ofendido, ou aquele tal se julga, impõe ao outro condições humilhantes e lhe faz sentir o peso de um perdão que irrita, em vez de acalmar. Se estende a mão ao ofensor, não faz com benevolência, mas com ostentação, a fim de poder dizer a toda a gente: vede como eu sou generoso? Nessas circunstâncias, é impossível uma reconciliação sincera de parte a parte. Não há aí generosidade. Há apenas uma forma de satisfazer ao orgulho. Em toda contenda, aquele que se mostra mais conciliador, que demonstra mais desinteresse, caridade e verdadeira grandeza da alma, granjeará sempre a simpatia das pessoas imparciais. Eu acho interessante, perdão, embora que a gente precisa sempre, mas bem no dia de Natal, né? Porque a gente vê muitas vezes, ontem eu vi um comentário, eu vi que tipo assim, uns estavam rindo e para mim não era para rir. Um falando que não estava afim de passar o Natal com a família porque a família tinha pessoas que não concordavam da mesma maneira política que ela. A gente tem aí as nossas divergências, as nossas diferenças, seja política, seja de religião, seja até mesmo de cor. Quantas vezes um quer pintar a parede de uma cor, o outro quer de outra, e você não aceitar nessa parte, principalmente onde a gente vem falar do nascimento de Jesus, que teve aquele marco na história, né, que divide a história, o antes e o depois. E toda a família, todos os lugares, a gente precisa do perdão. E o que eu acho que é mais interessante, que a gente acaba esquecendo, porque assim, todos nós erramos. Quem de nós nunca errou e precisou ser perdoado? E daí lembra aquela outra passagem de Jesus, né? Que um senhor vai lá e perdoa o funcionário da dívida, ele sai todo perdoado e daqui a pouco ele sai cobrando o outro que devia menos do que ele devia. Então eu acho que isso explica muito o perdão. A gente precisa dele o tempo todo. Não é fácil, mas eu penso realmente que nós temos que lembrar que até mesmo no próprio Pai Nosso, né? Nós falamos: perdoai as nossas dívidas. À medida que nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, quer dizer, se eu não estou perdoando, por que eu quero perdão? Não, e a gente ora o Pai Nosso, é a oração mais que completa. Mais se ora, né, em todos os lugares. Mas a gente ora o Pai Nosso, será que quando nós chegamos nesse ponto, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoarmos aos nossos devedores, será que nós pensamos que eu tenho o direito de pedir o perdão para o Pai, se eu ainda tenho aquela mágoa no coração por alguém? Se eu não conseguir ainda jogar aquela mágoa, aquele rancor, aquela animosidade de dentro de mim para fora, contra seja qualquer pessoa. A gente vê famílias assim se gladiando entre famílias, principalmente por herança, né? Tanta desavença, tantas discussões. Então, ao orarmos o Pai Nosso, a gente precisa prestar bastante atenção. Então eu não vou orar. Se eu não tenho capacidade de perdoar, eu não posso orar o Pai Nosso, porque eu estou sendo hipócrita. Eu estou pedindo uma coisa para Deus que eu estou prometendo fazer e eu não faço. Se eu saio dali, acaba, pronto, acabou.
É a mesma Porque coisa de nós aqui no centro, né? Acaba falando, né, a prece de maneira automática. Automática. Né? Uma coisa assim, automática, sai a prece, mas na verdade não consegue pensar nas palavras, meditar sobre as palavras que está sendo dita ali, o ensinamento que é pregado dentro da prece. Né? E é interessante também que eu acho que dentro desse capítulo, aqui, do capítulo 10 do Misericordiosos, ele vai falar muito também sobre a indulgência, né? Que é uma coisa que nós também temos que estar atento dentro dessa misericórdia para com o outro também, né? Que a gente tem que utilizar, porque eu acho assim, hoje a gente é muito rápido no julgar, a gente é muito rápido no julgar, né? Você olha o outro e você julga, você condena, você faz tudo. Mas a gente não olha para dentro de nós mesmos, né? Porque eu me recordo, tem em algum lugar, eu já li isso e já ouvi outras pessoas dizerem também que muitas vezes quando a gente olha muito, a gente vê muito o defeito do outro, é porque ele é muito latente em nós. Está em nós. Né? Então, porque se é uma coisa que você não sabe, não conhece, você não vai prestar atenção no outro. O outro tá vendo, a gente está vendo no outro, mas porque a gente tem ele muito em nós. Né? Então, a gente muitas vezes nós temos que usar de misericórdia para com o outro, que muitas vezes ainda não alcançou o entendimento que às vezes a gente já tem. Não é? A gente tem que ter esse olhar de misericórdia para com o outro. Eu costumo, assim, quando eu vejo esse capítulo aqui, ele não está dentro desse capítulo, eu não sei se está aqui, mas não está. Da passagem do bom samaritano, né? A misericórdia com que aquele que descia de Jerusalém usa para com aquele que está caído ao caminho. Né? Então, assim, ele simplesmente viu uma pessoa necessitando de auxílio, de socorro e fez. É o que às vezes a gente não faz. Ele não perguntou quem era ele, de onde ele vinha, se ele era um alcoólatra que estava caído ali do lado. Ele não perguntou nada disso, ele simplesmente socorreu. Fui lá, curou as feridas, levou ele e assumiu aquela... Então, é essa misericórdia que Jesus fala aqui que nós temos que ter com o outro, né? Quando a gente vai falar a respeito do perdão, quando a gente vai falar sobre a indulgência, quando a gente vai falar sobre o julgamento... Né? A gente tem que ter esse olhar misericordioso para com o outro, para que a gente também possa receber também a misericórdia de Deus para conosco. Acho que também a gente não pode esquecer, claro que vai ser continuação do capítulo, né? Mas que nem a reconciliação. A gente, muitas vezes, eu penso que tem a interpretação errada da palavra perdão, porque as pessoas falam que você tem que perdoar, você tem que esquecer, ir lá e vamos de novo. Não é o esquecer. O perdão, ele vai para que você perdoe para vencer aquela etapa, mas não é esquecer, porque isso daí não é perdoar, né? O esquecer é você saber que houve uma divergência, houve o atrito, mas aquilo já não dói mais, foi resolvido, foi vencido aquilo. É uma etapa vencida. É como lá você, quando olha lá para trás, você lembra, né? Quando eu aprendi a caminhar, andar de bicicleta, foi difícil, teve os tombos. Só que hoje, quando eu ando, eu já estou segura, não dói mais aquela primeira dor. E a mesma coisa aí, o ponto do perdão. Nós devemos chegar nisso. A gente não vai conseguir olhar para trás tudo aquilo que nos magoou, apagar, eu perdoo todo mundo assim. Não vai. É gesto, é dia após dia, como se fosse a plantinha ali, né? Todo dia colocando um pouquinho de água, um pouquinho de água. Daí eu lembro também do Eurípides, porque o Eurípides contava muita historinha, embora que é uma que eu acho que cabe em todas as situações, mas é aquela, né, da nora que queria envenenar a sogra. Verdade. É muito interessante aquela historinha. E a gente às vezes acaba esquecendo. Por quê? Não sei se conhece, se a senhora conhece, mas eu vou contar a historinha. Diz que a nora não gostava da sogra, então ela procura um mago ali da região, alguém, para que desse um veneno. E ele fala, olha, tá na cara que você não gosta dela, qualquer coisa que acontecer, as suspeitas vai cair sobre você.
Então eu tenho aqui um produto que você vai ter que ir dando de pouquinho em pouquinho. Ela é bem interessante. Você vai dando de pouquinho em pouquinho, que daí vai envenenando e depois de um tempo ela desencarna. E a moça aceita. E passa um mês, passa 2 meses, daí ela entra no desespero e ela procura ele novamente. Ela fala, olha, por favor, eu não quero. Eu comecei a tratar bem a minha sogra, ela também está me tratando bem e eu não quero mais que esse veneno faça efeito. Então, o que é interessante dessa história, porque muitas vezes o problema está em nós. Semana passada, 2 semanas atrás, a Carol estava aqui na palestra, ela conta uma outra história que eu também achei muito interessante. Diz que tinha uma pessoa que se tornou espírita e essa pessoa, a casa era um caos. E aquela pessoa se tornou espírita e ela começou a mudar as coisas na casa, começou a ver outros meios. Passou alguns meses, olhou para a mulher, pegou e falou, escuta, você viu que depois que eu conheci essa doutrina, as coisas melhoraram, tudo aqui mudou? E a pessoa responde, mas aqui não mudou nada. Tudo continua igual. A única coisa que mudou foi você. Não mudou mais nada. E até mesmo no Pão Nosso, né? Tem uma lição que eu acho eu acho que é um puxão de orelha para mim, porque direto que a gente vai fazer visita, cai para mim. É aquela que se você mudar apenas você, 2/3 do mundo será mudado. Então, quer dizer, se eu mudar apenas eu, seja aqui no sentido do perdão, seja através de um gestinho hoje, amanhã de outro, 2/3 dos problemas do mundo eu terei mudado. E olha a importância, apenas eu. Olha, já pensou se todo mundo fizesse? Exatamente. Não seria bem melhor. Nossa. Jesus refere também com isso. O perdão incondicional. O perdão chegar até você perdoar os inimigos. A gente acha isso, se a gente pensar somente do lado material, a gente acha isso uma utopia, né? Eu vou perdoar uma pessoa que fez tanto mal para mim, que me calunia, que destruiu a minha vida, que fez tanto mal para mim, eu vou perdoar essa pessoa. Não vou perdoar. Eu vou perdoar as pessoas que eu gosto, que estão perto de mim. Qual é o valor de nós perdoarmos apenas as pessoas que nós gostamos? As pessoas que na vida também fazem isso. Elas se amam entre elas. Agora, perdoar o inimigo é mais difícil. Porque quando nós encontramos uma pessoa que nós gostamos, a nossa sensação, a nossa, assim, é melhor, nós nos sentimos bem. Agora, quando nós encontramos uma pessoa que nós não gostamos, que nós temos uma certa antipatia por ela e que ela tem uma certa antipatia por nós às vezes procuramos até mudar do lado da rua, lado né? calçada. Para encontrar com aquela pessoa. Agora, mas Jesus ensina como nós perdoarmos o nosso inimigo. Nós não precisamos ir lá abraçar aquela pessoa e dizer, olha, eu te perdoo, você me perdoa, e tal coisa, mas aqui dentro do meu coração não está desejando aquilo continua ferrando aqui, amargurando dentro, né? Então, como que nós vamos perdoar os nossos inimigos da maneira que Jesus nos ensinou? É não desejando mal a ele, não regozijando, não ficando alegre com as coisas ruins que acontecem com ele. Por exemplo, acontece uma desgraça na família dele, a gente fala assim, bem feito, é pouco ainda, pelo que ele fez ainda é pouco, tinha que sofrer mais ainda, né? É aí que Jesus nos ensina, não, eu não posso desejar, porque se não é bom para ele, não é bom para mim. Então eu tenho que desejar para ele. Eu não vou lá me tornar hipócrita de abraçar uma pessoa que eu não gosto, porque isso aí é masoquismo, né?
Eu não gosto de você, mas, ai, Jesus mandou perdoar, então eu vou abraçar a Terezinha. Eu não gosto dela. Não, eu deixo ela no canto dela, eu não desejo mal para ela. O que eu não quero para mim também, eu não tenho direito de desejar para ela. Então é assim que nós perdoamos os nossos inimigos. É deixando ele viver a vida dele como ele quer viver. Mas é verdade, a gente... Orando por ele, se nós pudermos, né? Acalmar o nosso coração e desejar para ele que ele melhore. Porque se ele melhorar através das minhas preces, eu também vou melhorar. Aí então vem o perdão, não só para ele, como para mim também. Quando eu me despir daquela animosidade que está dentro de mim e desejar o bem para ele, não preciso ir até ele, mas desejar, emitir uma onda de pensamento fluídica de benefício para ele, né? Ser compassível, lamentar, por exemplo, algo ruim que aconteceu com ele, como poderia ter acontecido com ele, poderia ter acontecido comigo. Então, quando nós conseguirmos tirar essa animosidade do nosso coração, aí todo mundo fica perdoado. Nós perdoamos ele e nos perdoamos também, porque aí eu tiro aquilo de dentro de mim. Então, não é a perdoar os inimigos. Se a gente for levar pelo lado de perdoar, ir lá e pedir desculpas, eu te perdoo, isso aí não é perdão. Isso aí é desculpas que nós arrumamos para os outros verem, tá vendo? Olha, fulano fez tanto mal para fulano e fulano ainda teve coragem de ir lá. Se você puder fazer o bem para ele, sem interesse nenhum, com certeza que é válido. Mas amar os nossos inimigos, amar quem nos ama é muito fácil. Agora, amar quem nos odeia ou que nós odiamos, se ele me odeia, o problema é dele. Agora, se eu odiar ele, aí o problema é meu. Isso Divaldo está cansado de falar. É verdade. Ele fala, se ele odiar, o problema é dele. Agora, aí mudando, inverso, se eu odiar, aí o problema é meu. Então, eu tenho que trabalhar mais comigo, né? É bem assim mesmo. E vai passar. Engraçado que nessa situação, pensando dessa forma, chega um momento em que você olha para aquela pessoa e ela já não significa mais nada, porque você já esqueceu tudo, você já trabalhou tão bem aquilo dentro de você através da oração, que a inimizade, vamos dizer assim, já deixou de existir, pelo menos de um lado, né? E a gente tem que lembrar sempre assim, né, que muitas vezes a gente fica, né, naquela situação de assim, eu não perdoo, né, com aquele coração, e vai cada vez mais deixando aquilo muito presente, muito vivo em nós, né, não querendo nem esquecer. Eu quero lembrar toda vez o mal que às vezes uma pessoa causou, para que aquilo nos dê força para a gente odiar e a gente vê assim que, meu Deus, que perda de tempo que é isso, né? Porque a gente que já tem o entendimento da doutrina, que a gente já tem o conhecimento da vida após a morte, da reencarnação, né? Então, a gente continuar mantendo esse mesmo pensamento, a gente vai saber que nós podemos trazer para nós ainda um mal muito maior, né? Porque nós vamos ter que ainda voltar e conviver com aquela pessoa e, às vezes, de uma maneira muito pior ainda. Não é? É difícil. Então, é aquilo que Jesus fala quando ele fala, na hora da oferta, ele fala assim, antes de você depositar a sua oferta, reconcilia-se com aquele com quem, de repente, você tem algum desagravo, você tem alguma coisa não resolvida, resolva tudo aquilo lá e depois vem e faça a sua oferta, para que não aconteça de te suceder um mal maior. Né? O que ele falava isso daí, né? Vamos tentar aparar as arestas enquanto nós estamos a caminho, né? Vamos tentar nos resolver enquanto nós estamos aqui, temos uma oportunidade de fazer isso, para que não aconteça de repente, você desencarna com raiva, com ódio, com sentimento, às vezes, até de vingança. E aí a coisa fica pior, porque você está livre e o outro está aqui. Olha que você pode sofrer um processo pior,
Ou então você vai poder vir numa próxima reencarnação, se vocês vão ter que vir junto para sanar isso daí, né? E às vezes não tendo todas as oportunidades que você está tendo agora nessa encarnação, às vezes numa situação mais difícil. Então essa situação do perdão, da misericórdia, ela é bastante profunda isso aí, a gente tem que meditar muito sobre isso. E estar sempre atento realmente às nossas atitudes em relação ao outro, porque é essa nossa atitude em relação ao outro que vem nos mostrar o que nós somos. Conhece-te a ti mesmo, já dizia Santo Agostinho, né? Que nem uma pessoa tem um ódio de outro. Acontece dele desencarnar. Aquele ódio, ele fala que nunca perdoou e tudo. O que acontece com ele lá do outro lado? Sofre. Sofre, né? Sofre. Porque é o que carrega, é o que o deixa coração quem ficou, sofre também. Muitas vezes sim. Depende do orar e vigiar. Porque às vezes esse se sentiu ofendido também, ficou remoendo aquilo e está dando corda. É até interessante porque assim, uma vez eu vi um filme, era um filme que seria de terror, e o objetivo pegava o negócio em quem acreditava. E é mais ou menos isso. Se você acredita que que você prejudicou, que ele te ofendeu e vice-versa e coisa e tal, você vai carregar aquilo. Por isso que Jesus ensinava, né? Orai e vigiai. Porque a partir do momento que você muda, tudo muda. Nós temos o Divaldo, que ele tinha um perseguidor, o Máscara de Ferro, né? Que perseguia de todas as maneiras. E diz que não ia dar paz para ele porque era alguém do passado cobrando. E mudou a partir do momento que ele viu os gestos que o Divaldo tinha mudado. Quer dizer, se o Divaldo não estivesse em sintonia com orar e vigiar, e pensando em trilhar um caminho diferente, mas baseado no que Jesus falou. Quando eu morava em São Paulo, eu conhecia umas pessoas que era assim, gato cachorro, como dizia minha mãe. E daí um desenganou. E o outro ficou. Só que o que ficou, hoje ele não é paraplégico, porque ele agora ele canta a mão dele, ele mas ficou muito tempo pela mão dos outros. Ficou, acho quase um ano em coma, numa UTI. Muita coisa aconteceu com ele. Hoje ele fala, mas fala umas palavras dublada. Então, às vezes, eu imagino, por quê? Será que o que foi está sofrendo que nem o que ficou? Porque a gente viu o sofrimento. A gente não pode falar, a gente não pode generalizar, né? Falar assim que tudo que aconteceu em relação a ele é em decorrência daquele que partiu por conta da animosidade que eles tinham, né? A gente não pode generalizar. Porque muitas coisas também, a gente, nesse caso que você está falando, é um monte de coisa que tem que ser avaliada. Como que era a vida dessa pessoa, como que ele conduziu a vida dele, né? Você não pode falar assim, não, é o outro que está obsidiando ele, fez ele passar por tudo isso. A gente não pode. Tem que avaliar um monte de situação. Muitas vezes está dentro esse fato da paraplegia. Às vezes é um que está dentro da programação dele, que ele tinha que passar por tudo isso, por alguma outra situação e não em relação àquele que foi. Então, é um monte de coisa, a gente não pode generalizar. O que a gente fala, assim, muitas vezes, assim, e que a gente sabe, assim, se alguém desencarna, por exemplo, né, falece lá, te odiando, com ódio, ou por alguma coisa que não foi muito bem resolvida e que houve um sentimento muito ruim entre vocês, aquele que foi, é lógico, ele é um espírito livre, ele tem uma margem de ação aqui com a gente encarnado muito maior. Ele é livre, enquanto o nosso espírito é preso ao corpo. Só que assim, é aquilo que ela estava falando. O que vai te fazer com que aquela influência não é a forma que você está agindo, é a forma de você agir. Se dentro da tua continuação de vida você está
trabalhando em favor do próximo, vigiando os teus pensamentos, em oração, em trabalho, a tua faixa vibratória vai estar sempre aqui, ó. Enquanto a faixa vibratória daquele que desencarnou vai estar aqui, ó. Então não tem como vocês se encontrarem, então ele não vai poder fazer mal sobre você. O que você não pode fazer é, de repente, vivendo uma vida assim, você ficar lembrando dele também com ódio, com raiva e aquela coisa toda, porque daí vocês vão estar na mesma faixa vibratória. Entendeu? Aí o perigo acontece nessa aí, quando você entra na mesma faixa vibratória dele. Ele pode te usar mesmo, ele pode fazer o que ele quiser, né? O que é permitido que ele faça, ele faz. Agora, se você manter um pensamento elevado dentro das leis divinas, dentro de um trabalho atuante em prol do outro, vigiando mesmo os teus pensamentos, porque não tem aquele pensamento negativo, de mal, de tudo, você vai estar numa faixa vibratória muito maior. E ele vai estar aqui, ó. Vocês nunca vão se encontrar, então ele não vai poder te fazer mal. Então é por isso que Jesus fala, e a lição de Jesus há mais de 2000 anos é para hoje, e vai ser para daqui não sei quantos séculos ainda. Vai ser para sempre, né? Para sempre. Orar e vigiar. Essa é a melhor coisa que você tem que fazer. Ora e vigia. Ora por aquele que foi, ora por aqueles que estão aqui, e vigia o teu pensamento. Quando é vigiar o pensamento da gente, é exatamente isso. Não entrar nessa corrente negativa. Não ficar pensando assim, ou então ficar assim, ai meu Deus, ai eu sou assim, ai porque tudo acontece comigo, porque não sei o quê. Não, a gente tem que estar pensando melhor. As coisas estão difícil, a gente sabe que está. Mas, por conta disso, eu vou deitar numa cama e vou chorar. Não, vamos lá, luta, vamos fazer alguma coisa, vamos orar, vamos tentar. Né? Eu tenho sempre assim, não é por objetivo de vida não, mas assim, eu tenho comigo assim, eu canto muito, eu canto o dia inteiro, eu canto no ponto de ônibus, às vezes a pessoa pode pensar assim, até que a Terezinha é louca, é maluca, pirada, mas não é não, quando eu me vejo eu estou cantando assim no ponto, mas sabe por que eu faço isso? Porque daí eu não entro em nenhum pensamento ruim, eu estou cantando, até os pedreiros lá da minha vizinha que estava construindo lá, e ele falou para minha vizinha assim, nossa, Pingo, que o apelido dela é Pingo, eu falei, nossa Pingo, como a tua vizinha é alegre, né? Porque eu cantava o dia inteiro e canto. Então, por quê? Porque se você está cantando, você está mas tem uma coisa também, presta atenção na música que você está cantando. Né? Você tem que prestar atenção nisso também. Então, eu tenho lá meu pendrivezinho da Elizabeth Lacerda lá, que as vizinhas já estão até decorando as músicas, de tanto que eu toco. Porque só fala de Jesus, são músicas que te inspiram, são músicas que te elevam. Tem como você pensar uma coisa ruim nessa hora? Não tem. Então, muda o pensamento, só mudar o pensamento. Então, eu orar e vigiar teu pensamento, para que você não entre numa corrente negativa, e aí você fica à mercê, não, de espíritos que às vezes nem são, às vezes por ignorância, porque a gente sabe que tem espírito assim, que são ignorantes, eles não fazem, eles são malfazejos, isso está na escala espírita, espírito malfazejo, que eles se divertem em ver você fazer mal. Não tiveram Porque a gente tem que pensar sempre assim, quem é que está lá do outro lado? É os que tiveram aqui. São igual o nós. nosso também, eu penso que é imaginar que só nós temos dores, né? É só eu que passo por dificuldade, é só isso que acontece comigo. E a gente esquece que todos têm. Ah, mas fulano é rico. Quantas vezes a gente vê, fulano se suicidou, tinha de tudo. Mas às vezes não tem. Ontem eu estava vendo um documentário. Eu vi uma moça, um documentário ontem daquela que matou os pais, Suzana. Diz que a primeira vez que ela recebeu um abraço foi no aniversário dela de 15 anos. Mas se você olha, tinha de tudo. Tinha mesmo de tudo? Não tinha. Não tinha. Ela podia ter de tudo material. Exatamente. Então, quer dizer, todos nós temos dores. Ah, mas a fulana ali está sempre alegre, ela não parece ter. A gente não sabe. Todos têm. Às vezes é uma pedrinha no sapato que dói, é uma dorzinha, só que não deixa dominar. Todos temos dores, isso é certeza. Afinal, nós estamos aqui no mundo de provas e expiações, né? Não é um final feliz de um filme. É verdade. Eu não sei se é no 5º capítulo que é... Dos aflitos. Bem-aventurados aflitos? Não sei se é no 5º que... não, eu acho que no 6º. Cristo Consolador. O bem e o mal sofrer.
Ah, não, não que é. Santo Agostinho fala, por acaso você sabe que quando você veio para cá, você não sabia que este mundo aqui não é um mundo de alegrias plenas, que aqui haverá prantos e ranger de dentes. Sim. Então eu já vim para cá sabendo o mundo que eu vinha, né? Exato. Agora eu tenho que trabalhar aqui para me mudar essa sintonia, porque quando eu mudo a minha sintonia, aquele que está à minha volta vê as minhas atitudes. Se ela vê as minhas atitudes más, ela vai continuar na maldade do mesmo jeito. Ela está lá dentro de um centro espírita e é desse jeito, né? Agora, o exemplo fala mais alto do que as palavras. Se você dá um bom exemplo para uma pessoa que está fazendo uma coisa errada, ela vai raciocinar, ela vai falar, puxa vida, né, que vergonha, uma senhora daquela idade fazendo, eu poderia estar fazendo certo como ela faz, e eu estou fazendo errado. Às vezes um exemplo fala mais alto. E o Divaldo, uma vez perguntaram para ele se existia feitiçaria, se existia feitiço. Ele disse, existe. E pega. Se você estiver, foi o que você falou. Se você está falando, fulano vai lá e usa esses espíritos que não, ainda que estão na escuridão, ainda são espíritos de trevas, ainda que não têm, que vivem de fazer maldade, ou talvez até por ignorância, né? A pessoa vai lá e manda fazer alguma coisa para mim. Se eu estiver obrando na mesma sintonia dela, como a Terezinha falou, aquilo vem lá e me derruba. Agora, eu não, se eu estiver aqui com o meu coração alegre, com o meu coração, com o meu pensamento elevado, pensamento nas coisas boas, tá difícil, tá, mas eu tenho que vencer. Aquilo passa, eu estou aqui em cima, aquilo passa por baixo e vai embora. Eu tive um caso, uma vez uma pessoa, um casal que está frequentando o centro espírita agora, né? Que ele estava com mania de suicídio. Faz tempo já isso. É um casal, não vou citar nomes, porque não. Eles estão frequentando a casa agora e tudo, né? Por que aconteceu? Ele é professor, ela é professora, eles tinham uma vida, cada um no seu carro, uma vida boa, e eles tiveram uma empregada que ela estava tirando as coisas de casa, né? E eles descobriram e precisaram mandar ela embora. E ela ficou com muito ódio deles. E um dia ele foi sair de casa de manhã e na frente, bem na porta, que ele foi pisar e pisou em cima, tinha um caixãozinho de defunto com a foto dele e da mulher dele e velas pretas e vermelhas ali. Nossa, ele entrou em pânico. Ele nunca tinha vindo no centro espírita nem nada, eram católicos. Ele entrou numa depressão tão grande e começou a ficar mal e foi para a psiquiatra, entrou nessa depressão e veio o pensamento de suicídio. Ele achava que pessoas que espíritos estavam perseguindo eles, até que um dia a mulher dele conversando com a Suzete na escola, a Suzete foi e falou, Maria Luísa, vamos lá na casa deles comigo? Falei, vamos lá. Aí cheguei lá e ele contou. Aí nós começamos, falou, olha, só que é o seguinte, vocês precisam ir lá no centro, precisam tomar passe, precisam ouvir palestra, vocês precisam ler coisas edificantes, livros edificantes, e a gente vai. Eu comecei a colocar o nome dele no trabalho mediúnico, né? Dele e dela. E isso foi uns 2 anos seguida. E ele com aquela mania de suicídio, com aquele foi indo, foi trabalhando, até que um dia, que estava atazanando ele ali, que foi pago para fazer aquela maldade com ele, para pôr aquelas minhocas na cabeça dele, ele veio. Deu comunicação. Deu a comunicação. E aí ele foi se libertado. E aí ele falou assim, mas não sou só eu, tem mais gente. Eu falei, mas
Jesus é maior e a gente acreditando no Pai. E eles começaram a ver, né? Aí, um dia, ele tirou da cabeça aquilo e eu orava sempre, todo dia eu lembrava e mandava prece para tirar aquela sintonia da cabeça dele de suicídio, que aquele feitiço é que estava destruindo a vida dele. Ele teve que pegar licença na escola, tudo, né? Ficou bem mal mesmo. Olha, aí um dia eu falei, vou usar de franqueza com ele. Falei, senta aqui. Bem aqui, ele veio aqui de tarde, né? E eu vim aqui, eu falei, senta aqui. Eu falei, olha, você sabe de uma coisa? Acabou tudo. Os espíritos bons mandaram aquele caixãozinho, esse feitiço que tinham feito para você, já acabou tudo, olha. Foi posto fogo em tudo e tudo, está tudo acabado. Não existe mais. Portanto, você está livre. Mas isso foi o mentor que me intuiu a falar isso para ele, né? Está acabado, não existe mais feitiçaria. Tira da tua cabeça. Agora o negócio é com você. É o cara ali embaixo. Ah, não, a porta que bateu aqui. Não, ele saiu, ele foi lá para baixo. E eu falei, tira da tua cabeça que ele falou, acabou mesmo, Maria Luísa? Eu falei, acabou. Os mentores me garantiram que não existe mais nada. Está tudo limpo, teu caminho está limpo e tudo agora é com você.